Pessoal, tivemos um problema aqui a respeito da nossa live, então foi preciso a gente reiniciar de novo para poder darmos continuidade à nossa live, que será bastante produtiva. Sistema de produção. Vou chamar Danilo. Acho que deu algum problema aqui na linha, não sei o que aconteceu. Agora dá para escutar, não dá? Pronto, tô ouvindo tranquilo. Pronto. Então, Danilo, Acontece. é normal. Acontece ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Então, eu acho que esse meio de mudança de gaiola para uma adaptação melhor para o pequeno e médio produtor, acho que deve ter vindo a ter uma dificuldade grande para poder eles conseguirem se adaptar a esse novo sistema. O que é que você acha a respeito disso? Olha, se a gente pensar, né, no sistema de produção, grande investimento que é necessário é na parte de gaiolas, né? Então, o produtor que vai iniciar, ele investe muito em gaiolas, né, para a compra de gaiolas. E nesses sistemas, né, livre de gaiolas, nós temos, né, nesse relacionado a essa questão de investimento, nós teríamos aí esse ponto, né, que seria essa redução no investimento para iniciar a produção. Então, o pequeno produtor, ele já entraria aí com um ponto positivo que seria um investimento menor, uma vez que não precisaria comprar as gaiolas. E assim, um marketing, né, pegando pelo lado do marketing, um ponto muito importante é justamente utilizar essa forma de criação que o pequeno produtor tem utilizado como forma de comercializar. Né? Porque, como eu falava anteriormente, o que os consumidores têm batido muito em cima não é a forma de criação em si, de ser, né, de ser na gaiola, mas no entendimento de que quando você cria a galinha na gaiola, ela está sem conseguir expressar o seu comportamento natural. Né? E você, quando você cria livre de gaiola, você está promovendo um maior bem-estar dessas aves. Tá? Então, e ainda é importante pontuar, Thalita, que quando a gente fala livre de gaiolas, não, as galinhas estão em bem-estar, mas em gaiolas elas também têm um grau de bem-estar. Não é que elas são maltratadas quando são criadas em gaiolas, mas quando elas conseguem expressar o seu comportamento natural, a gente consegue promover um maior bem-estar a esses animais, tá? Certo. Você tocou no ponto crucial que seria o bem-estar animal, né? É, tem muitos consumidores que eles solicitam em saber se realmente esses animais eles estão vindo a ser bem tratados. E essa é uma realidade que a gente encontra cada vez mais a respeito de várias personalidades que batem em cima, batem de frente, enfim. Danilo, uma segunda pergunta seria: é possível dizer que o sistema de produção em gaiolas eles têm mais vantagens por ter uma alta produtividade? Além disso, tem um controle maior de doenças e melhor uniformidade do lote? Olha, nós temos aí grandes diferenças aí só nessa questão, né, de espaço, né? Então, quando a gente cria um animal, até mesmo num espaço mais reduzido, essa ave ela vai principalmente necessitar de menos energia, tá? Então, para o deslocamento. E aí, consequentemente, as rações dessas aves elas são menos energéticas quando a gente compara com a ração de uma galinha que vive solta, tá? Então, esse termo produtividade, ele torna-se até um pouco subjetivo quando a gente compara os dois sistemas, tá? Porque hoje nós podemos pegar uma linhagem que é utilizada, uma linhagem comercial que é utilizada no sistema gaiola, e nós podemos, né, criar ela no sistema caipira, no sistema alternativo, livre de gaiola, sem problema nenhum. Agora, obviamente que é uma galinha que foi melhorada geneticamente para ser criada em gaiola, né, para ter estar inclusive sem contato diretamente com a excreta, né, que a excreta ali no sistema de produção, livre de gaiola, ele é o grande, vamos dizer assim,
é a parte que possui grande número de bactérias que pode, né, levar a algum problema para a própria ave ou até mesmo para o consumidor, né? Então, em termos de produtividade, né, a gente acho que são coisas diferentes, né? Nos dois sistemas eles são bem diferenciados. Mas as linhagens comerciais, né, que têm sido testadas e têm sido criadas livre de gaiolas, elas têm mantido a produção similar à produção de gaiola, né, exceto essas pontualidades, como questão de exigência nutricional, que é uma coisa que as empresas de linhagens comerciais, as empresas de genética, estão já trabalhando justamente para buscar definir as exigências nutricionais dessas aves para criá-las livres de Certo. Danilo, uma próxima pergunta seria a seguinte: na União Europeia e em uma parte dos Estados Unidos, já foram aprovadas regulamentações que eliminam esses sistemas de alojamento. Você acha que em quanto tempo essa prática será feita e quando chegará ao Brasil? Olha, como é o consumidor, né? Porque lá na União Europeia, parte dos Estados Unidos, é o consumidor quem está dizendo, eu não consumo mais ovos de galinha criada em gaiola, tá? E se a gente comparar o poder aquisitivo, né, que brasileiro tem e que europeus, né, e boa parte dos Estados Unidos tem, são poderes aquisitivos bem distintos. Quando você cria uma ave livre de gaiola, você precisa, a ave, o custo de produção ele é maior, justamente em função de área, né? Então, numa área que você tem, uma área menor em sistema de gaiola, que você ali tem aproximadamente 450 centímetros por ave, por 450 centímetros quadrados por ave, já no sistema livre de gaiola, você não é permitido você utilizar apenas esse tamanho. Então, você vai precisar de uma área maior para criar essas aves. E quando a gente pensa que as exigências nutricionais dessas aves, elas têm um aumento significativo, aí, principalmente em energia, a ração dessa ave ela se torna mais cara, né? Então, você também, no final das contas, o ovo produzido, né, o ovo que a gente encontra no supermercado, a tendência é que ele seja mais caro. E aí a gente para e pensa, até que ponto será que o brasileiro, né, a gente vai conseguir comprar ovo, né, se for todos provenientes desse sistema? E agora uma coisa também importante a gente ver que hoje nós temos ainda poucos produtores produzindo nesse sistema livre de gaiolas. Mas à medida com que a concorrência aumenta, né, a tendência é que vá diminuindo um pouco o custo, né, o valor do ovo que chega para a gente consumir, né? Mas primeiramente a gente pega aí da parte de realidades, né, realidade financeira de europeus para brasileiros. E aí, né, a gente já sabe que ovos provenientes de galinhas livres, eles são mais caros, né? E inclusive não é em toda a região, né, que você consegue encontrar ovos assim, né, produzidos em grande escala para atender, porque justamente os públicos eles são mais restritos, né? São públicos diferenciados. Exatamente. Danilo, a próxima pergunta seria: esses novos sistemas de produção traz maior bem-estar aos animais? E em relação à qualidade do produto final? Sim, e esses novos sistemas de produção, né, eles, principalmente aí o objetivo principal é retirar essas aves de gaiolas, né, para aumentar a possibilidade da ave expressar o seu comportamento natural. E aí é entendido que você está aumentando o grau de bem-estar, tá? Então, quando você dá a opção da ave, né, se expressar, né, expressar o seu comportamento, você também está aumentando o grau de bem-estar. É como se você gostasse de se expressar, né, de dançar alguma coisa, e alguém tivesse lhe segurando. Você não está em mal-estar porque você não está dançando, mas se ele soltar você para dançar, você vai conseguir ficar mais feliz, né, se expressar mais fácil, né? Então, tem isso aí, né? Tem essa questão do aumento do grau de bem-estar. E com relação a essa questão do produto, né, seja ovo ou até mesmo seja a carne, né, nos sistemas caipiras de produção de carne,
É um grande desafio, né? Essa questão do produto final. Uma coisa que o produtor também está sempre preocupado, e o consumidor, né, é o primeiro a exigir, e o produtor ele está sempre preocupado, é essa questão sanitária. Então é um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes objetivos, né, de todo mundo que trabalha com produção animal é produzir alimento, né, principalmente assegurado da questão sanitária, né, do que a gente está consumindo, tá? Então, os sistemas, né, os produtores que optam pela produção nessa forma de sistema, eles são, né, obviamente, eles precisam de uma regulamentação, e um dos pontos que mais o Ministério da Agricultura ou o sistema de fiscalização agropecuária do Estado, eles buscam muito, eles apertam muito, vamos dizer assim, nesse sistema de questão sanitária. Se a gente pensar que uma gaiola, né, uma ave numa gaiola, né, estruturalmente uma gaiola ela possui um declive, então a galinha ela fica na gaiola e imediatamente após a ovoposição, né, após a postura do ovo, esse ovo ele perde o contato com a galinha porque essa gaiola ela tem uma descida, né, um aclive, um declive. Quando essa galinha no sistema aberto, né, livre de gaiola, é a gente imaginar que é um galpão que possui ninhos e essa galinha na hora de colocar o ovo ela procura um ninho para pôr. E aí imediatamente após a ovoposição, se a galinha tiver com os pés, né, sujos de excreta, o ovo ele vai ter o contato com essa excreta, né, com as fezes da galinha. Então aí a gente já tem uma grande diferença, né, quando você coloca o ovo, né, em contato com a excreta ou não. E ali essa excreta, dependendo, né, do sistema, dos cuidados sanitários que o produtor tem, essa excreta ela pode ter uma carga bacteriana, de micro-organismos menor do que em outro, né, em outro sistema, para outro produtor. Mas aí vai muito também de questão de ordem sanitária do produtor. E, obviamente, todos eles são preocupados nessa questão sanitária e eles passam por né, quando você vai regulamentar, quando você vai registrar o seu sistema de produção, há uma fiscalização em relação a isso, né? Então, o órgão aqui de Pernambuco, por exemplo, é a Adagro. Eu não sei aí Qual no seria o estado de órgão? vocês. Aqui é a Isso. Indagro. Pronto. Ô, que, que, Danilo, a- que esses pode falar. sistemas, né, eles seguem a regulamentação do mapa. Então normativas, né, e leis, né, do mapa, e os sistemas, cada estado tem o seu sistema de fiscalização agropecuária, que seguem essas normas do mapa. Mas no caso, eles poderiam fazer uma adaptação, no caso, no sistema de manejo sanitário, para poder melhorar a respeito dessa perspectiva. Sim, uma das coisas é você, né, aumentar a quantidade de coletas que você faz, né? A galinha, naturalmente, ela tem é natural que ela coloque a grande parte dos ovos ali na parte da manhã. Então, até 11 horas, mais ou menos, 12 horas, todas as galinhas, possivelmente, elas já vão ter colocado os ovos. E aí você aumenta a quantidade de coletas durante esse período, que é para imediatamente após ela colocar o ovo, né, esse ovo seja coletado. E aí é muito importante também, né, que o ovo, ele naturalmente ele tem as suas barreiras sanitárias, né? Então, se a gente prestar atenção no momento que uma galinha coloca um ovo, o ovo sai um pouco molhado, né? Aquela substância é chamada de cutícula. E essa cutícula ela tem ação antimicrobiana, né? Para evitar que os micro-organismos assim que o ovo saia, eles contaminem, eles entrem no ovo. Embora o ovo possua poros, né, em torno de 16 mil, 18 mil, 20 mil poros na casca, buraquinhos, logo em seguida o micro-organismo ele se depara com a membrana interna e externa do ovo, fica logo abaixo da casca, que é também uma barreira sanitária. O albúmen, né, a clara, também serve de barreira sanitária para o ovo. Naturalmente, né, essas barreiras, isso é porque o ovo é a parte de reprodução, né? Se a gente pensar ali na gema, tem o disco germinativo, quando acontece a cópula, o espermatozoide fecunda justamente lá na gema o disco germinativo. Então,
Naturalmente, isso para a galinha, isso é como ela vai se reproduzir. E aí, todo ovo, né, ele possui essas estratégias de se defender do micro-organismo para que a progenie, né, para que a prole, ela seja, o embrião se desenvolva, né? Que nesses casos que a gente está comentando, de ovos comercializáveis, ovos para consumo, eles não são férteis, tá? Eu estou só apenas aqui explicando essa questão sanitária, que além dos cuidados que o produtor deve ter, é, o ovo ele já também já possui uma própria barreira sanitária. Exato. Uhum. Certo. Danilo, a próxima pergunta seria: quantos são os novos sistemas de produção que podem ser adotados e que não vão influenciar na criação das aves e no seu produto? Olha, nós temos o convencional, né, que é a criação em gaiola, e aí nós temos o cage free, que é livre de gaiolas. Então você tem um sistema, você imaginar que nós temos um galpão, né, as aves não têm acesso a fora do galpão e dentro desse galpão possuem ninhos para as galinhas colocarem os ovos e não possuem gaiolas, né, elas não são criadas em gaiolas, são criadas livres dentro do galpão. Aí o free range é justamente quando essas aves que são criadas nesse sistema, elas têm acesso também à parte de fora, à parte externa, acesso aos piquetes, né? Então, nós temos aí a diferença de um para o outro, né? Todas as normas que se aplicam ao cage free também se aplicam ao free range. Só que no free range a diferença é que elas têm acesso a piquetes. E aí nós temos também o sistema orgânico, né? O sistema de criação alternativo, o sistema orgânico, que também, além de ter as normas, precisar seguir as normas do cage free, ele também precisa, ele passa aí, possui umas leis, né? Aqui no Brasil tem umas leis desde 2002 e tem depois umas instruções normativas de 2011, 2014, se eu não me engano, e que estão, né, assegurando ou estão normatizando essas criações. Lembrar, nós também temos NBRs, né, a NBR que regulamenta, né, vamos dizer assim, caracteriza o sistema de criação caipira, né, colonial. Então essa NBR agora eu não me recordo, eu acho que é a 16437, se eu não me engano, de 2016, ela que né, é uma que dá um embasamento ao produtor. Lá, da diferença desses três, o orgânico, né, nós temos o orgânico, ele precisa, a ave do sistema orgânico precisa consumir alimentos, né, que são orgânicos, né, que possam ser, que são produzidos no sistema orgânico. Então tudo certificado. Então, milho, soja não pode ser transgênico, né? Tudo certificado. Não pode utilizar promotores de crescimento na criação, assim como também o livre de gaiola, né? O cage free ou free range, também não pode utilizar esses tipos de ingredientes na ração. Então, a grande diferença desses para o orgânico é que o orgânico também precisa de ser certificado, né? Então, é um sistema que existem empresas que fazem a certificação, né? Você obtém um selo, né? O mapa ele só emite o selo de sistema orgânico se houver uma certificação, uma empresa certificadora que acompanhe, que vá ao local, que faça toda essa parte de reconhecimento, né, a respeito do sistema orgânico. Entendi. Danilo, você poderia falar resumidamente sobre cada um deles, assim, explicadinho, mais ou menos, para poder o pessoal entender mais um pouquinho a respeito? O convencional, as aves são criadas em gaiolas, né? Existe um espaço mínimo para cada ave dentro da gaiola, aproximadamente 350 a 450 centímetros. Vai depender se são poedeiras leves, né? Que são as brancas, ou são as semipesadas, que são as poedeiras vermelhas. É, a alimentação, ela, né, a alimentação, pode ser utilizado alimento transgênico, pode se utilizar promotores de crescimento, coccidiostáticos, aí eles na fase de cria e recria. Essas aves, elas podem ser criadas, né, desde o primeiro dia de vida, já em gaiolas até o último dia de vida. Elas iniciam postura aproximadamente 18 semanas de vida, né? Então, de 1 a 18, né? De 1 a 7 semanas aproximadamente, nós chamamos da fase de cria.
1 a 4, 1 a 7 semanas na fase de cria e de 7 a 17 semanas na fase de recria, já iniciando postura por volta de 18 semanas. E a postura, o final de postura delas, né, é por aproximadamente 80, 90 semanas. Final de postura é também é relativo, né, para essas aves, porque o dado zootécnico que se estiver acompanhando, né, a informação zootécnica, o quanto de conversão alimentar que essas aves estão apresentando, de produtividade e de retorno financeiro, é que diz ao produtor, né, diante dessa quantidade de informações, é que diz ao produtor se é hora de descartar aquele lote ou não. Então, às vezes, existem lotes mais produtivos que o produtor consegue deixar até acima de 90 semanas, 95 semanas, 100 semanas. Ultimamente, tem surgido algumas linhagens, né, que os primeiros estudos, né, têm mostrado que essas linhagens elas são possíveis de colocar durante toda a vida aí até 520 ovos. Tá? Então, tem algumas linhagens já com a genética mais apurada, né, que já estão conseguindo colocar uma quantidade maior de ovos aí nesse sistema convencional. Nesse sistema convencional é permitida a debicagem, né? Coisas que nos outros sistemas isso não é permitido, né? Quando a gente passa para o livre de gaiolas, né? Seja o cage free, free range, o sistema orgânico, né? O sistema caipira, então eles não é permitida a debicagem nesses outros sistemas, tá? E aí, desses outros sistemas, o que muda, né? O cage free, ele segue uma regulamentação, né, da Humane Farm Animal Care, né, que é uma empresa internacional e que lida nessa parte, né, regulamenta essa parte de bem-estar das aves, não só das aves, né, uma empresa que avalia qualquer sistema de produção animal e aí sempre buscando essa questão de regulamentar o bem-estar animal. E aí tem uma série de normas, né, de segmentos, né, de exigências que o produtor, para ter o certificado, né, para ter essa certificação de que ele está produzindo naquele sistema, ele precisa atender. Por exemplo, espaço para as aves no galpão, espaço de linha de comedouros, quantidade de bebedouros, tudo isso, essa empresa, ela avalia tudo direitinho para poder emitir o certificado, né, para aquela empresa, tá? Então, é uma série de normas, né, de avaliações, né? A debicagem, ela não é permitida, né? Apenas no primeiro dia, nascimento, faz-se um corte a laser, né, no biquinho das pintinhas, e aí esse corte, esse aparo, né, na verdade, do bico da ave, já é possível aí que a ave, né, e obrigado que a ave não seja mais debicada, não seja amputado parcialmente o bico da ave, como a gente vê nos sistemas convencionais, tá? Então, é uma série de especificações, né, que todas elas culminam nessa questão de aumentar a área para as aves, aumentar essa questão comportamental, né, de espaço para essas aves expressarem o seu comportamento. E aí o sistema free range, ele pega todas essas normativas, né, do cage free e também ainda segue a NBR, a 16437 de 2016. Né? Então, existem normativas, né, a ser seguidas para poder, de fato, ser reconhecida, né, como determinados sistemas. Tá? E aí isso é muito importante, né, que obviamente quem inicia, quem tem a sua produção, precisa, né, de estar sendo regulamentado, né, de estar sendo fiscalizado ou utilizar como marketing. Então, se hoje você cria animais livres de gaiolas, você já tem aí uma opção, uma carta na manga para utilizar isso como marketing para comercializar mais os ovos que você produz, tá? Quando a gente pega lá o free range, já segue algumas leis, né? Já pega a certificação do cage free, já junta com a NBR, né? E aí você já tem outras leis que regulamentam essa criação, tá? Então, vamos aí dizer que nós temos aí um aparato de leis normativas que regulamentam esses sistemas de criação.
tá? Eu Com acho que relação a essa... pode falar, desculpa, eu lhe cortei, eu pensei que já tinha acabado, mas pode Não, falar. pode Não, ficar à pode vontade. falar, pode terminar, Porque que se, depois eu comento. porque se deixar eu falar, você sabe que eu, às vezes eu... Bem sei, mas pode terminar que você acha que já está chegando no sistema orgânico. Pode falar. Não, aí quando a gente adentra no sistema orgânico, tem toda essa parte também referente à parte de alimentação, tá? Nenhum desses sistemas livres de gaiola, essa questão dos promotores de crescimento, eles são permitidos. A não ser, né, a não ser que haja necessidade por questões, as aves adoeceram, então você precisa entrar com um antibiótico para tratamento, tá? Então, esses sistemas têm essa especificação aí com relação a esses cuidados aos promotores de crescimento. No momento que as aves adoecem, e aí você precisa, né, de ter a presença de um médico veterinário para especificar qual tipo de antibiótico é que deve ser utilizado para tratamento das aves. No sistema convencional, né, como dose, né, é utilizado como uma dose subterapêutica, tá? Esses promotores de crescimento eles podem ser utilizados lá na fase de cria-recria, tá? Porque é justamente para evitar que as aves elas tenham contato com algum micro-organismo que possa causar, principalmente problemas de ordem no trato gastrointestinal, tá? Mas nesses outros sistemas e esses lá no sistema convencional nós temos a opção de criar as aves no galpão aberto até por volta de 13 semanas, 12, 13 semanas, depois você leva essas aves para a gaiola, ou você tem a opção de criar essas aves em gaiola desde o primeiro dia de vida. Já nos outros sistemas, não, a gaiola não é permitida de forma alguma em nenhuma das fases. Danilo, alguém me perguntou aqui se o núcleo é permitido nesse sistema, mas não deixou especificado qual seria esse tipo de sistema. Provavelmente deve ser o orgânico ou os outros que não são utilizados em gaiola. Olha, é Alex, né, que perguntou. Isso, é o que o Veja só, pessoal chama. Alex, se a gente, hoje, comercialmente, a maior parte, ou quase 100% dos núcleos que a gente compra para, né, acha para comercializar, eles possuem já promotores de crescimento, tá? Então, mas especificamente, se você tem porque o núcleo, o que é o núcleo? É um mix de vitaminas, minerais, promotores de crescimento, às vezes tem aminoácidos, às vezes tem enzimas. Então é um complexo, né, de nutrientes que você compra para misturar com o milho, com a soja e às vezes até com o calcário, né, para fornecer às aves. E aí, se você a maior parte deles, quase 100% deles, eles já vêm nessa mistura, já vêm dessa forma. Mas se você tem acesso, né, ao produtor do núcleo, você pode, né, fazer a encomenda que não possua aí esses promotores de crescimento, vamos dizer assim, essas substâncias proibidas nesse sistema de produção. Que aí, em ambos sistemas, as aves precisam de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, né, de energia. Porém, vitaminas, minerais e aminoácidos a gente encontra no núcleo. Porém, no núcleo tem essas substâncias que nos sistemas livres de gaiola elas não são permitidas. Já no sistema convencional é permitido. Então, especificamente, se você optar por criar com o núcleo nesses outros sistemas, você precisa contatar a empresa vendedora do núcleo, né, a marca, para poder observar se é possível, né, eles produzirem os núcleos. Eu acho que tem uma empresa, e agora eu não me recordo qual é, que já iniciou, né, uma venda, uma comercialização de núcleos ou de um premix à base natural, né, com produtos naturais que aí podem ser utilizados nesse sistema de criação. Mas é uma coisa relativamente assim muito nova, né? Eu não me recordo agora qual a empresa, mas tem uma empresa que está vendendo aí um produto para esse fim, tá? Ele está aqui perguntando se promotores de crescimento pode-se dizer que são hormônios ou similares. Olha,
Promotores de crescimento não são hormônios, tá? E, inclusive, os hormônios, eles não são utilizados, tá, Alex? Então, de forma alguma, a gente utiliza, né, hormônio em criação, qualquer criação. Isso, né, nessa parte de avicultura, não existe utilização de hormônios, né? Hormônios, eles são substâncias, né, ou são moléculas que são produzidas pelo animal. Então, naturalmente, a ave e a gente produz hormônio. Hormônios são as grandes chaves para o metabolismo acontecer. Porém, existe esse mito, né, relacionado a essa questão da utilização de hormônio em aves. Não são hormônios. Promotores de crescimento são drogas, né, são antibióticos que são utilizados em doses subterapêuticas para controlar o crescimento exagerado de bactérias que possam causar problemas no trato gastrointestinal das aves, tá? Então, quando você utiliza essa droga, né, esse antibiótico em dose subterapêutica, ou seja, uma dose muito pequena, você vai controlar a quantidade a quantidade de micro-organismos patógenos que podem causar problema para as aves, tá? Então, essa questão do hormônio, isso aí é um mito, tá? Que a gente constantemente a gente se depara e constantemente a gente explica essa questão da utilização dos hormônios. Exatamente. Inclusive, em sala de aula a gente bem debate isso, porque senão os meninos vão pensar que realmente o mito se torna verdade. Danilo, a próxima pergunta seria: e como o pequeno produtor ele poderia viabilizar na sua criação a respeito desses novos sistemas? Olha, primeiro é utilizar, né, esse sistema com uma forma de marketing, tá? Uma forma de utilizar isso a seu favor, tá? Então, você tem uma forma que hoje os consumidores eles têm buscado, né, ainda de forma assim ainda muito tímida, né? Mas aos poucos a gente vai observando que existem alguns nichos de mercado muito pontuais, muito tímidos, mas é uma forma, sem dúvida, de utilizar. E aí, como eu falava anteriormente, essa questão do não investimento em gaiolas, né, que é um dos grandes custos aí para quem está no sistema convencional, para o pequeno produtor já seria um ponto positivo de não precisar investir em gaiolas criar no sistema aberto, né, sem investir nessa questão de gaiolas, tá? Então, o pequeno produtor hoje, ele tem essa opção, né, vamos dizer assim, quando a gente compara com custos. Agora, obviamente, né, toda a parte de regulamentação, toda a parte de cuidados sanitários, né, tudo isso, todos os sistemas eles precisam, né, quem cria em qualquer sistema precisa estar muito atento a isso. E principalmente quem cria livre de gaiola precisa de uma atenção a mais, né, em relação a essa questão sanitária do produto final. E que a gente sabe que os pequenos produtores, eles estão atentos, né, também a essas especificações. Exatamente. Danilo, existe alguma linhagem que se enquadre melhor a esses sistemas e quais seriam? Olha, hoje é mais ou menos assim. O sistema, quanto mais rústico, né, vamos pensar assim, para que a ave enfrentar, seria indicada as linhagens mais rústicas. Por exemplo, a Embrapa, né, a Embrapa tem uma linhagem, a 051, que é para produção de ovos, e aí essas aves elas resistem mais, né, a essa questão de galpão aberto, né, de estar diretamente com acesso às excretas, né, às fezes, e aí essas aves elas são mais indicadas, né, para esses sistemas mais rústicos. Porém, né, as linhagens comerciais elas têm apresentado um bom desempenho, um ótimo desempenho também nesses sistemas. Então não existe regra, né? O sistema caipira é um sistema assim, não existe uma linhagem específica para isso. Agora, as linhagens as melhoradas, né, com a genética mais apurada, elas apresentam também essas particularidades de que viver na gaiola é melhor para elas, principalmente relacionada a essa questão do sanitária, né? Então, tem esses aspectos também, que não adianta você colocar uma galinha que é muito exigente num ambiente que não vai estar favorecendo o desempenho dela, tá? Então,
Mas, de forma geral, o que se tem muito feito é utilizar galinhas, né, de linhagens, as poedeiras comerciais semi-pesadas, né, que são as que apresentam a pena vermelha, e o ovo também marrom, né, com a casca marrom, nesses sistemas, porque inclusive elas são aves mais dóceis, né, elas são mais fáceis de você tratar, cuidar delas num galpão aberto do que as brancas, né? Então a gente observa que tem é, uma tendência maior para a criação dessas aves nesses sistemas, tá? E assim, e também quando você fala, né, isso ainda é uma para a população de forma geral, ainda tem essa muita associação, né, de ovo de casca marrom ser ovo proveniente de galinha caipira e tal. Mas isso aí é também uma informação que a gente, aos poucos, a gente vai cuidando e trabalhando de que a poedeira comercial também coloca ovos dessa cor, né, em gaiola, no sistema de gaiola, tá? É um Danilo, fator intrínseco à genética. Aham. Surgiu uma pergunta aqui. Em relação aos pigmentantes, quais podem ser usados nos sistemas de criação caipira e orgânico? Olha, os naturais, né? Nós temos aí alguns pigmentantes, eles de ordem natural, né? E eles também, alguns pigmentantes químicos, né? Então, os naturais, né? Eles são os indicados para esse sistema orgânico ou sistema livre de gaiola de forma geral, tá? Então, eu não saberia agora dizer quais as marcas comerciais ou quais esses pigmentantes, né? Principalmente os naturais. Mas tem algumas empresas, né? Também não vou citar, tem algumas empresas que têm, né, pigmentantes para deixar a gema um pouco mais alaranjada, né? Então tem empresas aí grandes no ramo da nutrição que possuem alguns pigmentantes com essa finalidade, tá? E aí que pode ser utilizado são os naturais, pigmentantes naturais, extraídos de algumas plantas, né? Tudo seguindo as normas, tá? Tem aqui uma pergunta também que ele está falando que adianta produzir ovos caipira, mesmo sem ter uma CPO registrado nos serviços de inspeção. Vejo um crescimento muito grande de venda clandestina, os carros do ovo, que tomou conta de várias cidades. Isso, o carro do ovo, né, é justamente um problema relacionado a esses pequenos sistemas, esses pequenos produtores, tá? Então, quem comercializa, né, de forma do carro do ovo é um é, é, a grande maioria, não posso dizer que são todos, porque pode acontecer, né, de algum produtor pequeno que seja regulamentado, certificado, tudo direitinho e comercializar, né, do carro do ovo. Mas o que nós temos, né, esse ovo que a gente compra em carro do ovo, são oriundos de pequenas empresas, pequenos produtores que não seguem nenhuma regulamentação, legislação. Então, eles não possuem nenhum tipo de fiscalização. E, obviamente, né, como essa questão sanitária é uma preocupação nossa, né, de todo mundo, isso pode estar fugindo, né, essa fiscalização pode não estar acontecendo, né, quase que 100% dos casos, essa fiscalização não acontece, né, na produção, lá nos galpões onde esses ovos que vêm no carro do ovo estão disponíveis para a gente comprar. Então, essa questão do carro do ovo, o principal, né, o que a gente deve mais se preocupar é justamente essa falta de fiscalização. Então, não tem nenhum órgão da fiscalização agropecuária que fiscaliza, né, que está ali sabendo como é que esse ovo está produzindo. E aí tem esse problema. Outra coisa que é muito importante relacionada a essa questão do carro do ovo é que é um ovo que ele é comercializado praticamente a céu aberto, tá? Aqui na rua da minha casa mesmo, sempre está passando o carro do ovo e as condições, né, não é preciso nem saber lá onde foi produzido esse ovo, as condições de comercialização, elas são, assim, a grosso modo, elas são, não existe nem condições, né, um ovo, um carro aberto, né, que não tem uma temperatura adequada para aquele ovo, às vezes meio-dia, o carro do ovo está passando na sua porta, é praticamente, em algumas regiões, pode dizer que é até um ovo pré-cozido. Então,
E isso tudo tem uma questão sanitária envolvida, porque tem alguns micro-organismos que se desenvolvem ali as temperaturas ótimas para ele se desenvolver, é justamente temperaturas mais altas. E aí, rapidamente, eles podem contaminar o ovo. Então, tem que ter muito cuidado e cautela, né, com relação a essa questão do carro do ovo. E a gente precisa cada vez mais discutir isso, porque além dessa questão de não fiscalização, a forma que o ovo é armazenado, seja lá no supermercado ou até na sua casa, influencia também a qualidade do ovo. E aí também tem relacionado à questão da presença de micro-organismos nesse ovo, tá? Exatamente. Na verdade, Danilo, nós brasileiros estamos acostumados a ter as coisas mais baratas e mais fáceis. Quando a gente trata de estudar a respeito do assunto, muitas das vezes a gente é debochado, ou então a gente é mal visto, ou então a gente está tendo como se estivesse querendo bater de frente. Então, a maioria das vezes, o pessoal deixa a desejar no mais caro, mas o mais seguro, e comprar o mais barato vamos Isso, dizer assim, o melhor. E, no final, quem sai perdendo com tudo isso são os mesmos consumidores que fazem a compra daquele produto. Então, aqui no estado de Sergipe, o que a gente verifica é que uma das grandes demandas que estão acontecendo é o crescimento da avicultura relacionada à avicultura orgânica, em que o produtor ele vem mostrando um maior interesse a respeito desse produto e principalmente em relacionado àquelas lojas que são direcionadas àquele produto de que tudo tem que ser na linha do orgânico. Então, muitas das vezes eles estão mostrando esse interesse relacionado a isso. Enquanto ao carro do ovo, o carro do ovo vai existir em toda a parte do Brasil e, infelizmente, é uma realidade que a gente vem trazendo e que o produto é um pouco mais barato, ou seja, o brasileiro ele tem aquela característica de comprar o que é mais barato, então é melhor para ele, e daí vinha a crescer a cada vez mais. Um conselho que eu dou a todo mundo aqui, e que você também pode vir a me ajudar, é que deixem de comprar no carro do ovo, porque a gente não sabe qual é a procedência daquele produto. Pode ser mais barato, mas isso vai vir a trazer um mal para a sua saúde. Não querendo que menosprezar o trabalho daquele rapaz que está naquele carro. Porém, a gente tem que prezar mais pela nossa saúde, pela saúde de quem está ao nosso redor. Se uhum. você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Isso, mas é justamente isso, né, Thalita? A gente, às vezes, obviamente, algumas famílias, elas são submetidas, né? Às vezes não é nem por querer, né? Mas em função do poder aquisitivo, né? Principalmente durante esses últimos meses, o que a gente tem enfrentado é como se fosse quase uma obrigatoriedade você se submeter a esse risco, né? De comprar o ovo no carro do ovo. Tá, eu não estou fazendo, como é que se diz? Eu não estou fazendo Fazendo política nenhuma e com nenhum marketing relação negativo. e nenhum marketing negativo com relação ao carro do ovo, né? Às vezes essas pessoas que vendem no carro do ovo também é uma posição que eles foram submetidos a passar para poder alimentar-se, enfim, né? Mas precisa a gente ter uma visão crítica também a respeito disso, porque é como você falou, às vezes R$ 2, R$ 3 que eles economizam deixando de comprar uma bandeja de ovos no supermercado, pode ser uma dor de cabeça muito grande, né, com relação à intoxicação alimentar, né, que pode ser sofrido. Então, que pode sofrer. Então, tem que se ter uma cautela e tem que se ter uma visão crítica. Porque se a gente ficar sempre comprando no carro do ovo, porque o cara do carro do ovo ele não tem condições de certificar, de organizar a sua granja, a gente vai ter sempre gente vendendo dessa forma e vai ter sempre. A gente vive de forma geral num sistema para alguns em alguns pontos muito burocráticos e caros, né? Os incentivos fiscais eles são baixos para determinados tipos de produção, mas a gente não pode continuar alimentando isso para esse sistema crescer é, em função dessas pontualidades, né? É muito importante a gente pensar primar a nossa saúde, né? E assim, e aproveitar, né? E comer muito ovo, tá? Eu tô até aqui utilizando a hashtag, ó, ovo é bom e faz bem, né? Que é
uma hashtag que a gente está trabalhando aí durante esses próximos dias, que no Brasil está sendo comemorada a Semana do Ovo, tá? Na segunda semana de outubro a gente tem, né, a Semana do Ovo, e que o Instituto Ovos Brasil tem trabalhado muito e divulgado muito esses pontos, esses benefícios do consumo de ovo, por ser rico nutricionalmente, tem uma abundância de nutrientes para a nossa saúde. Então, durante a pandemia aí foi para muitas famílias, né, o alimento, às vezes a única fonte de proteína presente na casa, justamente por ser rico em proteína, por ser de baixo custo, né, e por ser um alimento, inclusive, muito prático para consumo, tá? Então, todas as esferas que a gente tem no Brasil em termos de poder aquisitivo consome ovo. Então, ovo é um alimento presente na mesa de todo mundo, não só consumir o ovo diretamente, o ovo seja frito, cozido, mas também dentro de massas, né, são utilizados, o ovo é um ingrediente utilizado numa diversidade de ingredientes na nossa mesa. Então, o ovo é um presente na nossa mesa, né, em todas as esferas aí do brasileiro, tá? Com relação ao poder aquisitivo. Acredito eu que o ovo só perde para o leite materno em relação à nutrição. Isso. E se a gente parar e pensar que o leite materno, né, nem todo mundo toma leite, nem todo mundo tá consumindo leite, o ovo ele passa a ganhar o grande destaque aí de ser o alimento mais completo para a nossa nutrição. E que além de nos nutrir, ainda também melhora o nosso status, né, a nossa imunidade. Então é muito importante, né, a gente estar sempre divulgando esse tipo de informação, né, conversando a respeito disso, porque é o que a gente mais precisa divulgar, né, a gente que detém um pouco de conhecimento aí a respeito dessa área, a gente precisa estar sempre divulgando e comentando e compartilhando esse tipo de informação, que é sempre informação positiva. Danilo, eu gostaria de agradecer a você, a nossa live. Se você quiser deixar mais algum tipo de consideração, pode ficar à vontade. Mas eu já fiquei muito feliz em relação às suas explicações acerca do assunto referente a sistemas de produção, quais seriam as diferenças de cada um deles, certo? Eu acho que a grande maioria do pessoal que está aqui presente, eu acho que deu para entender bastante a respeito do assunto. Então, se você quiser deixar algum tipo de colocação, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de mais uma vez de agradecer, né, a todos que nos assistem, nos acompanham. É sempre um prazer estar divulgando, estar conversando, estar compartilhando conhecimento, né, tentando esclarecer um pouco a respeito de alguns pontos, né, que, como alguns casos que a gente comentou hoje sobre a questão do mito, sobre essa questão dos benefícios do ovo. Então é sempre um prazer, né, a gente estar conversando e estar divulgando esse tipo de informação. Fiquei muito feliz pelo convite, Thalita. Fico à disposição se quiser tratar de repente outros assuntos. A gente sabe que esse tema ele é até um pouco bem abrangente, é temas de você ficar uma disciplina de 60 horas, né, Exato. conversando a respeito, e mesmo assim não dá conta, né? Quem de estudante que quiser enveredar aí, a gente está vendo aí alguns profissionais, né, que já são da avicultura, mas que quem quer entrar no ramo de avicultura, seja estudante ou até mesmo para produzir, é um ramo muito importante, interessante, né, para a produção de alimentos, né, para o humano. Hoje nós temos o ovo como uma das proteínas mais baratas e nós temos também a carne de frango, que é uma das proteínas mais baratas e que, diante da situação financeira do brasileiro, são os produtos mais, vamos dizer assim, pertinentes de estar na nossa mesa mais constantemente. Tá? Então, a gente, né, agradece mais uma vez. Quem não segue ainda, segue lá Vou fazer um merchan aqui, tá, Thalita? À Licença. vontade. O grupo é o Núcleo de Estudos em Avicultura. A gente desenvolve alguns trabalhos, né, na parte de extensão, de pesquisa. A gente tem trabalhado bastante com essa questão de qualidade do ovo. E que lá no Instagram a gente sempre, de vez em quando, está soltando alguma informação importante, né? Os meninos do grupo estão trabalhando aí alguns materiais para começar a soltar nos próximos dias. Dia 16 de outubro, a gente está lá junto com o pessoal da AVIP e da Avicultura do Nordeste, organizando o segundo concurso de qualidade de ovos do Nordeste. Então é uma competição para
os produtores eles inscrevem, né, e levam uma bandeja de ovo para a gente avaliar e ver qual o melhor ovo. Então né, um grupo, assim, o grupo da gente é bastante interativo desenvolvendo bastante produtos, né, assim, nesse sentido de estar sempre levando informação. Então, a gente, né, fica por aqui e agradece mais uma vez, né, Paloma que está aqui está nos ajudando, o Instagram do grupo é o Neavicultura, né, que a gente está sempre postando lá alguma informação a respeito, tá? Então é sempre um prazer a gente estar aqui nessas conversas, né, discutindo e divulgando a avicultura e os seus principais benefícios, que é alimentação, que é produto rico em nutrientes para consumo, tá? Danilo, mais uma vez, eu me sinto muito agradecida com a sua presença aqui na minha live. E ovo é bom e faz bem. Bem lembrado. E gostaria bastante de lhe agradecer sobre os seus esclarecimentos, deixando todo mundo a par da situação. E quando surgirem mais oportunidades, com certeza irei te chamar, porque você é uma das pessoas que não negam o meu convite. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Danilo. E iremos para mais próximas lives show que iremos ter. Ficaremos por aqui e até breve. Tchau, tchau, pessoal.